IA, inteligência artificial, e ele falou assim, na verdade, IA não é inteligência artificial. IA é inteligência ancestral. Por quê? Né? De onde vem essa inteligência artificial que a gente conhece hoje? Vem da nossa história, vem da nossa ancestralidade, vem daquilo que a gente construiu como sociedade, como comunidades, como cultura, ao redor do mundo todo. Então, assim, a IA, ela não cria um mundo novo, né? Assim, não cria um cenário novo, um mundo novo, uma cultura nova. A IA, na verdade, ela está reproduzindo e escalando aquilo que já existe. É isso aí, minha gente. Ora, meus telespectadores. Mais um dia aqui recebendo excelentes convidados. Mais um dia aqui com o coração cheio de gratidão e emocionado, né? Pela importância, por elas terem reservado o dia para estar com a gente aqui. Não é só podcast, a gente já está numa resenha há um certo período do dia aqui. Bem-vindo, vocês estão no Encast. E aí, seu maravilhoso? Bate aqui, obrigado, gratidão. Mais um episódio pra gente falar da segunda edição do The Human Guide. O primeiro deu certo, então quem acompanhou os convidados da edição passada aqui, Eduardo Amaral, o pessoal do Consagrados, o Lucas e o Vitor, o pessoal da Bergwin, nosso patrocinador também, e outros alguns que nós vamos enaltecer e agradecer aqui. E é isso, mais um episódio aqui. Estou com duas feras, duas pessoas maravilhosas, importantíssimas aqui, que vão fazer parte do próximo painel. E é disso que a gente vai falar hoje. Muita coisa. Humberto, isso aí. Mais uma. Sucesso da primeira edição nos trouxe até aqui. Agora a gente vai para um assunto importantíssimo, que é a humanização. E não poderia tocar nesse assunto sem essas duas feras que estão aqui conosco, né, não, Ericão? Sim, sem essas duas. Mas antes de chamá-las a público aqui, apresentá-las, vamos agradecer a galera que participou, que fez o primeiro The Human Guide acontecer, com aquela maestria que a gente prometeu, com aquela excelência. Primeiro, Papai do Céu, maravilhoso. Duca, nosso produtor, né, uma das primeiras pessoas que nós falamos aqui, topou, faz muita diferença. Eduardo Amaral, Leonardo Sistão, pessoal do Consagrados. Fala aí, não me deixe esquecer de ninguém, que eu quero falar de todo mundo aqui. Pessoal da Bergwin, Fernando, Will, Rafa. Tivemos o Naldo, Preteitas, nos vestiu. A galera da staff. Pô, sem eles não teria acontecido. Kathleen, Cael, Gabriel Jesus. O Gui do novo. O Gui, nossa, com toca certeza. Dos gatos, né, cara? Sem dúvidas. Graças a esse timaço e o pessoal que compareceu, que a gente conseguiu entregar o prometido. Foram aí, a gente falou 2 meses, mas acho que a gente correu com menos tempo, peitamos aí o carnaval, deu tudo certo, então a gente vai continuar com uma agenda de mais 3 eventos esse ano. Tem esse próximo que é dia 12 de maio, e as outras 2 datas é surpresa, mas 2026 são 4 eventos. Para fechar. E aí, nós temos aqui a honra de receber uma novamente, como veio prometida 2 anos atrás. Promessa cumprida. Maria Cecília Peixoto. Boa tarde. Gratidão, seja bem-vinda. Muito obrigada. E Daniela Piu. Feliz por estar aqui hoje. Bem-vinda. Eu falei, pra ter o dia delas, a agenda delas é concorrida. Então, tô sentindo privilegiado de, né, ter essa certa importância no roteiro de vocês aí, pra vocês tirarem um dia para estar aqui com a gente em Campinas. Falo em Campinas porque a Dani é de São Paulo e a Cecília aqui de Indaiatuba, mas a Cecília é do mundo. As duas são do mundo, né? As duas são do mundo. Mais ou menos isso. Então, bem-vindas ao Encast. Cecília, bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Muito feliz aí de tê-la. Né, você já foi entrevistada minha aqui num outro momento, a gente papeou bastante, hoje a gente vai dar continuidade, que fazia parte daquele roteiro, né, de quando você veio, e a gente tá aqui num propósito, acho que mais agradável, mais bonito, mais gostoso,
uma construção em conjunto, né? Fazer com, né? O The Human Guardian não é nosso, né? É nosso, não é só meio do Humberto, mas é nosso. Então, obrigado. Por gentileza, acho que a gente tem novos ouvintes, novos espectadores. Apresente-se por gentileza. Daniela ou eu? Você? Eu, Depois, então, em seguida, Dani. Maria Cecília Peixoto, gaúcha expatriada, já apaixonada por Indaiatuba, já faz 6 anos que eu estou aqui. E da primeira vez que eu participei, estava tudo muito tenro, né? Tinha o desejo que a Remar se tornasse o que ela vem se tornando, que era o que é para ser e é meu plano A. Está sendo, né? Está sendo. Ela, naquele momento, estava sendo gestada ainda. E de lá para cá nós mudamos bastante, né? Eu amadureci, o que eu faço dentro da minha consultoria também amadureceu. Hoje está concretizado, porque a gente vem cada vez mais trabalhando com esse material rico que é o ser humano, né? E aí nos traz num momento, assim, que é de crescimento, mas também disruptivo com o tema da nossa conversa, que é a inteligência artificial dentro desse mundo VUCA, né? Porque ainda não lançaram nenhum acrônimo mais que enquadre esse momento. Então, eu me sinto feliz de estar aqui, me sinto não só transformada, amadurecida e com mais conteúdo para a gente compartilhar hoje aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. De verdade. Isso é uma felicidade imensa, assim, a gente topar com profissionais que continuam fazendo parte do nosso dia a dia, da nossa vida, assim. A gente vem sempre aprendendo, compartilhando coisas novas. É muito bom isso. Dani. Maravilha. Deixa eu contar um pouquinho quem sou. Bom, sou Dani Pio, uma mulher preta, dos cabelos dredados, castanhos escuros, um pouco abaixo do ombro. Estou aqui vestindo uma blusa branca, que é o que dá para ver, e um lenço verde e amarelo, todo colorido. Feliz de estar aqui hoje, porque o tema é um tema que faz parte do meu propósito de vida e propósito profissional, humanização, né? Eu sou alguém que eu amo tecnologia e, ao mesmo tempo, eu amo o humano, né? Eu amo o humano. E a gente está em tempos que a gente precisa muito falar sobre isso, né? Sobre como a gente deixa a tecnologia avançar, porque a gente precisa dela, mas a gente não perde aquilo que a gente tem de mais rico, né, dentro do nosso humano. Então, estou animada com o nosso papo de hoje. Bom, ao longo do nosso papo eu vou contando um pouco mais quem eu sou, me apresento, enfim, porque acho que gostoso é assim, né? A gente construindo essa pauta dessa maneira bem orgânica, um pouco informal, mas ao mesmo tempo se permitindo ter diálogos profundos e necessários. Maravilha. Acho que, dando até continuidade no que você falou, né, a questão da tecnologia e do humano, acho que a gente se coloca num lugar de sempre que acontece alguma revolução dentro desse ecossistema, chega alguma tecnologia nova, a gente se posicionar de ser os atores que vão desmistificar e colocar uma consciência mais tranquila para a usabilidade disso, né? Porque acho que fica muito confuso como eu vou utilizar, como isso vai fazer parte, ou é uma coisa que vai ser, né, a tecnologia vai ser minha escrava e eu vou cruzar o braço e ficar assistindo de camarote. A gente vê que isso causa uma perturbação, acho, tanto dentro das empresas, da parte profissional, quanto da parte, né, doméstica mesmo, né, o usuário doméstico ali. Como que eu vou trazer a inteligência, como que é para ela ser utilizada de forma com que eu evolua, não com que eu pare de fazer o que eu tenho que fazer e ela vai ser, né, eu vou terceirizar, assim, né? Acho que é bem isso. Eu queria que o Humberto tem bastante coisa para falar, mas acho que a gente pode partir disso. Sim, até uma conexão com o papo que a gente teve com o Dudão. Sim. Que na Microsoft eles chamam muito pelo Citizen Developer, né? A pessoa em plataformas low-code, ela utiliza o Copilot, utiliza os Power Apps para criar soluções. E muitas vezes isso acaba gerando algumas brechas de governança, enfim, papo mais técnico. Por outro lado, geramos autonomia. A pessoa ela é capaz de desenvolver coisas que ela não depende mais da área de tecnologia para soluções um pouco mais simples. Entretanto, existe a contrapartida. A pessoa faz uma solução esperando que ela seja a solução de todos os problemas e não uma ferramenta. Qual que é o ponto de vista de vocês sobre isso?
Bora lá. Posso começar? Pode. Muito bem. Tem um amigo que a gente, entre alguns diálogos bem profundos, e recentemente a gente falava, né, assim, um dia que eu estava traduzindo, porque a inteligência artificial, e ele falou assim, na verdade, IA não é inteligência artificial, IA é inteligência ancestral. Por quê? Exato. Né? De onde vem essa inteligência artificial que a gente conhece hoje? Vem da nossa história. Vem da nossa ancestralidade, vem daquilo que a gente construiu como sociedade, como comunidades, como cultura, ao redor do mundo todo. Então, assim, aí ela não cria um mundo novo, né? Assim, não cria um cenário novo, um mundo novo, uma cultura nova. Aí, na verdade, ela está reproduzindo e escalando aquilo que já existe. Então, quando a gente parte desta premissa, né, dessa perspectiva, na verdade, de que IA é uma inteligência ancestral, ou seja, uma inteligência que vem da nossa história, a coisa muda de figura. Porque aí, primeira coisa, a gente não precisa ter... Para começar, a gente não precisa nem ter medo da inteligência artificial, porque ela vem para substituir, porque ela vem para tirar o meu trabalho, ela vem para tirar o meu espaço. Não precisa ter medo. Ela vem como ela vem para escalar aquilo que a gente construiu até hoje. E esse é o grande desafio que a gente tem. Então, quando você traz essa reflexão, Humberto, eu gosto muito de trazer esta provocação de como que a gente está olhando para essa inteligência artificial. Porque até conectado com uma fala, agora há pouco, do Eric, na abertura aqui, né, do nosso papo, a gente tem riscos também, quando a gente fala de inteligência artificial, da gente continuar escalando e reproduzindo coisas que a gente não fez tão bem até hoje. Então, o nosso olhar crítico, o nosso olhar analítico, o nosso olhar com profundidade para essa inteligência que está sendo escalada, ele vai ser fundamental para que a gente construa futuros melhores e mais sustentáveis. Por aí vai a nossa conversa. E essa consciência de saber que a inteligência artificial é alimentada com o conteúdo que nós depositamos em todos estes anos nas redes sociais. Então, o que há inteligência artificial, porque às vezes as pessoas falam assim, a inteligência artificial substitui aquilo que é o do humano, que é o discernimento, que é o poder de escolha, que é a construção. Não, o que ela está fazendo se vocês forem lembrar lá dos idos, né, início do Facebook, do Instagram, o que a gente tinha que fazer quando queria abrir a rede, tu tinha que fazer conteúdo pesado, tu tinha que entregar e fazer. Se a gente for olhar o que vem acontecendo nos últimos anos, continua se usando as mesmas ferramentas, mas o que é entregue está muito menor, porque o que tinha de robusto já foi entregue. Não que não tenham coisas robustas e um conteúdo muito bom nas redes. Então, quando eu concordo plenamente com a Dani, que a gente esquece que a sabedoria dessa inteligência artificial, que na verdade é um nome comercial para vender e fazer captação de fundos, né? Então fica bonito tu dizer que é inteligência artificial. Então fica bonito para dizer para os investidores, né? Inteligente. Não, na verdade ela está indo em diversos bancos de dados mundiais e pegando aquilo que todos nós depositamos lá, seja aquilo com conteúdo, seja as besteiras, sejam os preconceitos, os vieses, estão lá. Sim. E quando nós nos isentamos, né, de entender que essa inteligência artificial, na verdade, ela é uma sabedoria ancestral e que também tem muito de depósito lá que não favorece todas as desconstruções de preconceitos que a gente vem buscando, né, que prejudicam os caminhos de diversidade, a gente fala, opa, só um minutinho, eu não estou isento de responsabilidade. Então, a inteligência artificial, porque eu não vou dar outro nome agora, porque as pessoas não vão, mas essa inteligência artificial, eu gosto de dizer para mentorados meus, que a gente usa isso muito, ela é o teu funcionário novo. Tu tens que te apresentar para ela, tu tens que construir o saber dela, tu tens que chamar a atenção dela, você tem que corrigi-la, e de forma alguma aceitar tudo que vem, até porque lá no fim, lá no rodapé da parte onde diz o chat, ela diz que a inteligência ela está sujeita a erros e precisam ser revisados. Não sei se alguém leu as letras miúdas lá. Pelo menos no meu chat GPT tem. Então, quando a gente entende isso, nós saímos da síndrome do cachorro vira-lata, de dizer assim, agora eu não sou mais nada, eu não sou ninguém,
né? Tem algo muito maior. Não, você continua, porque nós continuamos nos alimentando. Acredito que nós continuamos lendo, continuamos vendo conteúdos e agregando nesse saber que nós já temos, e que nós precisamos usar, então, essa ferramenta como um impulsionador, não como um detrator daquilo que é humano. E aí entra muito naquela questão que a gente conversou há pouco no almoço. Você citou o exemplo. Você faz uma carga de informações, alimenta o seu agente e pede para que ele ajude a sintetizar, para transformar em pílulas de aprendizado, poupando um tempo que muitas vezes a gente não tem, com essa onda de hiperprodutividade. Cada vez o tempo tem esticado mais, só que não tem cabido tantas coisas. É um tempo longo para coisas curtas. Existe o risco que você levantou. Eu achei legal a citação de que, por mais que você alimente, ainda existe a possibilidade da inteligência ser tendenciosa a pegar o último conteúdo ou algo que é mais popular. O algoritmo ainda está por trás desse agente, né? E desculpe te corrigir, não é a possibilidade. Elas estão fazendo isso ainda. É muito real. Sim. Porque ainda é um amontoado de algoritmos, é uma tecnologia. Então, qual cuidado vocês gostariam de levantar, ou que vocês transmitem no dia a dia para as pessoas mais próximas, além, é claro, de ter o pensamento crítico sobre isso, para que as pessoas não se deixem levar por esse comodismo ao ponto de deixar de pensar? Ou até deixar de continuar a alimentar, né? Porque se ela traz todas as informações, tudo que foi construído todo esse tempo, então, de repente, parece que o pessoal fala assim, ali tem tudo, eu não preciso me entregar mais nada, não preciso me alimentar para dialogar com a IA. Muito É só dar um comando ou pedir alguma coisa e, né, agora eu vou ver de camarote, faz a magia. E não faz a magia, porque a IA tá ali. Se você não abrir o dispositivo, se você não tiver alguma dor para fazer essa troca com a IA, nada acontece. Essa é uma questão, né? Se você não estiver se alimentando, né? Construindo ainda o teu aculturamento nas leituras, seja podcast, seja em vídeos, você vai estar replicando, você vai estar passando por bobo. Porque no momento em que eu vou depender só do que a IA me trouxe e eu não tenho conteúdo para criticar, a tendência de eu entregar aquilo e passar por uma pessoa sem conteúdo é muito grande. Então, o porquê que a gente continua alimentando, porque a gente continua e vai expandindo cada vez mais as interações em redes sociais. Né? Seja quem vai inventar o seu próprio negócio, tu vai lá, vai vender o teu produto e tu tá levando o conhecimento do teu produto, do teu mercado, do teu nicho, tu continua alimentando as redes, a inteligência. O que a gente precisa e temos a capacidade de sempre estar um passo à frente. E esse passo à frente é o que me dá condições de criticar o que ela me devolve. Que nem eu comentei para vocês que eu estou usando uma inteligência artificial que é o notebook LM para estudar. Que eu joguei todos as minhas apostilas lá da psicanálise para começar, para ter a fonte, porque o KLM tu tem que ter a fonte, tu faz as conversas e depois ela tem uma gama de coisas que ela te entrega a partir disso. E eu tinha 30 apostilas de diferentes temas de psicanálise e ela focou num. Como eu falei, ela focou em Bion. E eu comecei a ver, eu digo, não, mas por que você está focando somente em Bion? Eu quero que você regenere, melhore e amplie se eu estou te trazendo temas de diferentes áreas e diferentes pensadores da psicanálise, porque eu hiperfoco. Aí ela vem com aquele papo blasé dela, dizer, verdade, não notei, vou refazer, vou melhorar. Mas se eu não estou ciente do que eu estou estudando, se eu também não estou consciente de todo o meu estudo, eu ia aceitar aquilo ali, ia continuar conversando com ela e ela restringir tudo aquilo num único tópico. Sim, se você não tá no comando ali, um abraço. Porque o que me veio agora a gente não pode sentar numa cadeira, numa posição confortável e se alimentar daí aí devolver a mesma coisa, porque senão vai ficar nesse um ciclo vicioso que não vai levar a nenhum lugar. Agora você foi lá, alimentou, você deu dados para ela, relevante que você precisa, e você tá orientando no que você quer que ela te entregue. Exatamente. Entendeu? Mas aí você assume o comando. O que a gente vê muito no mercado a pessoa não assume comando, acha que eu vou me alimentar, né, dessa inteligência ancestral, de muita coisa legal, muita coisa errada que tá aí, e eu vou devolver para ela mais do mesmo. Então ela vai se tornar uma inteligência, né? Quer dizer, uma burrice artificial. Vou ver.
É um avatar um avatar de ti mesmo, né? A maioria das ferramentas de inteligência artificial que a gente tem utilizado ultimamente são inteligências artificiais generativas. O que faz uma inteligência artificial generativa? Ela vai buscar, Sim. num campo gigantesco, quais são as informações que mais aparecem. E quais são as informações que mais aparecem, né? Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui que eu queria que fossem... Eu adoraria que fossem exemplos errados da inteligência artificial, mas não são exemplos reais. Se eu hoje jogo em qualquer ferramenta de IA, qualquer plataforma de IA, me desenha uma imagem de um líder de sucesso, de uma liderança de sucesso. Qual é a imagem que comumente vem? E eu já fiz esse teste dezenas de vezes em diferentes IAs. Vem a imagem de um homem branco, meia idade ali, próximo dos 40 anos, de terno e gravata. Às vezes até sem a gravata, mas de terno. Essa é a imagem que vem. Quando a gente fala aqui, numa conversa aberta aqui entre humanos, numa conversa humanizada, numa conversa com pessoas que estão antenadas com todas as tendências de mundo, que vivem em ambientes diversos, que conhecem pessoas, né, pessoas empreendedoras, pessoas do mundo corporativo, mas pessoas que estão em diferentes segmentos, a gente sabe que essa não é a única imagem de uma liderança de sucesso. Mas o que é que mais tem ali nesse campo que a IA vai buscar para desenhar a imagem da liderança de sucesso? É essa imagem que ela desenhou. Então, é nesse momento que a gente precisa, não é saber que é possível ter algum viés, a gente precisa ter certeza absoluta que existirão vieses, que existirão distorções pelo que mais acontece na nossa realidade, né? Assim, pelo que aconteceu na nossa história. Né? Eu posso dar outros exemplos. Então, por exemplo, a gente vive numa sociedade que por muitos anos, por séculos, encarou, por exemplo, pessoas com deficiência como pessoas que é um karma, é castigo de Deus, essa pessoa está pagando por alguma coisa. Então, pessoas que foram muitas vezes escondidas, né, pelas suas famílias dentro de casa, porque eu não posso assumir aí que eu estou carregando um karma de outras vidas, né? Então, o que a sociedade fez? A sociedade marginalizou as pessoas com deficiência por séculos, né? Então, hoje a gente vem numa tentativa de incluir pessoas com deficiência. Qual que é a realidade da nossa inteligência artificial? Ela não está pronta para ser acessível, ela não está pronta para considerar a realidade de pessoas com deficiência, ela não está pronta para um montão de coisa, porque ela aprendeu com um repertório gigantesco de pesquisas, de estudos, de artigos, de reportagens, que não incluía pessoas com deficiência na realidade da sociedade. Então, nada que a gente, e eu falo assim com muita segurança, porque esse é um tema que eu venho estudando bastante, inclusive dentro da minha atuação profissional, contribuindo para que algumas empresas saiam deste lugar, né? Mas nada do que a gente pede para a IA, se não for uma IA que já tem um agente por trás, com um olhar de acessibilidade, virá com a acessibilidade que pessoas com deficiência precisam, virá com recomendações que se adequem à necessidade de pessoas com deficiência. Enfim, então, trouxe aqui 2 exemplos, né? Um exemplo, né, assim, de imagem, um exemplo de acessibilidade, para a gente entender que um dos caminhos, né? Então, quando o Berto pergunta, tá, mas o que a gente faz, né? Se isso é passível de acontecer, o que a gente faz? Um dos caminhos é, de fato, a gente ter ali agentes muito bem preparados e que considerem essa quebra de paradigmas que a gente precisa fazer para escalar de uma maneira mais sustentável, porque é isso, a IA vai escalar aquilo que a gente já fez até hoje. Como é que eu escalo de maneira sustentável? Então, eu preciso ter um agente que esteja única e exclusivamente olhando para a acessibilidade, que dialogue com pessoas neurodivergentes, que dialoguem com pessoas com deficiências físicas, que usam recursos, por exemplo, como leitor de tela no computador, que dialoguem com pessoas, por exemplo, epiléticas, que dependendo da pessoa, que dependendo do vídeo que a IA gerou para mim, ele pode ser gatilho para uma pessoa ter uma crise epilética. Só que se eu não sei disso, se eu não tenho esse conhecimento, se eu não tenho, por exemplo, um agente que está atento a esses detalhes, a IA vai produzir coisas que não são para todas as pessoas. Então, é a gente pensar assim, o que a gente precisa trazer
de customização, o que a gente precisa ensinar essa inteligência artificial diferente, através de agentes e outros recursos, que aí a galera que né, mais profunda na área de tech, né, vai saber explicar até melhor do que eu, como que a gente traz elementos que nos apoiem na construção de uma IA que seja mais plural, de fato, porque hoje a IA, se a gente só deixar ela continuar reproduzindo o que a gente fazia, ela não vai ser plural. O que mais a gente evoluir no nosso repertório, né? A gente se preparar, de fato, para evoluir, aí ela se torne útil, né? A gente acho que precisa continuar evoluindo, né? Continuar aumentando, ampliando o nosso repertório, porque se a gente olhar no panorama geral, o ser humano também ainda não está totalmente preparado e nunca vai estar. Nessa questão da imagem, a gente viu o que estourou na rede social recentemente, na última missão lá da NASA para a equipe, né, que foi para a Lua. A jornalista deu aquela baita mancada, né? O que você colocou, o ser humano foi lá e reproduziu. Então a IA é o que a gente reproduz. Então ela foi lá e falou, né? Eu quero um executivo, não sei o que, o que ela fez, a jornalista. Tinha um homem, uma mulher e um negro. Um negro, uma mulher e um canadense. Quer dizer, o canadense é o quê? O que é um canadense? Né? Eram três homens. Um negro. E aí, tipo, nem ela se ligou na hora, mas daí quando a gente que é o viés, né? Vai dialogar ou pedir alguma coisa pra IA, é isso que ela vai entregar pra gente. Eu fiz, na verdade, uma das ferramentas para gerar imagem e vídeo, quando eu comecei a criar essa intimidade com a IA, eu pedi. Eu falei, vamos fazer um teste aqui, vamos ver o quanto essa IA entrega legal, né, essa ferramenta aqui, nessa plataforma. Falei, eu preciso de um vídeo de uma equipe numa agência de publicidade, fazendo uma reunião de brainstorming, parará. Eu não consigo, acho que eu não vou nem reproduzir, porque isso aqui vai para a internet, vai virar um banco de lixo, o que eu falar, o que a IA me entregou na questão, e eu pedi para ela que tivesse dentro da equipe a diversidade. Então, pessoas negras, executivo e tal. Então, você imagina. Mas aí tu tá fazendo uma retroalimentação, porque ela vai começar também a fazer essa pesquisa. Porque o que é a inteligência artificial? É um buscador de dados. É o que antes vinha quadrado no Google, nos buscadores, agora o que ela faz é trazer de uma forma inteligente estes dados. Só que uma das deficiências do mercado, eu já vou pegar um gancho de pendura de novo, é de pessoas que saibam analisar esses dados, que saibam entender isso tudo que está vindo, que saibam fazer uma crítica sobre esses dados para transformar em informação para que as empresas utilizem. Porque hoje o que é dinheiro nesse mundo é dados. Isso é o ouro. O que a gente tem um monte de gente sabendo, né, que existe uma inteligência artificial e poucas pessoas sabendo analisar os dados, criticando esses dados, que é isso que a Dani trouxe, de que elas estão lá, por exemplo, tu hoje tem um monte de agentes para facilitar a revisão de currículos para vagas, né? Então, esses agentes, eles estão olhando para referenciais de bancos de dados da tua empresa. Se a tua empresa é uma empresa da Faria Lima, onde, vamos dizer aqui de Campinas, são, dependendo da localização, pega um público de Unicamp, né? A tua maioria das pessoas que entraram na tua empresa são da Unicamp, são da PUC, são, digamos, das faculdades de elite. Quando aparecer um candidato tão bom quanto, como ela não está encontrando nos dados ali, ela vai trazer o mais do mesmo, e que aí que a gente faz o teste do pescoço, diz, mas por que eu tenho tanto trabalho e isso não modifica? Por quê? Quem criou o agente, quem criou a IA, trouxe os bancos de dados da empresa, trouxe inclusive os seus vieses, que é uma coisa que eu ouvi também esses dias, que tem muitas entrevistas sendo feitas por IA. E as IAs não estão contemplando os neurodivergentes que não fazem o contato visual com a câmera na entrevista. E o que a IA faz? Ela vai lá e reprova. Então, se não tem alguém de dentro da área de HR olhando isso, né, de talent acquisition, olhando assim, mas por que essa pessoa, porque separou, veio a shortlist, eu não faço criticidade nenhuma ali. Eu estou multiplicando o mais do mesmo. E é esse o ponto em que entra o fator humano, o olhar humano. Ok, queria um agente, mas por que eu continuo olhando? Em vez de melhorar, ser mais diverso o meu ambiente, ele tá todo mundo parecido. Cadê os negros? Cadê as mulheres? Cadê os PCDs? Cadê as pessoas, os diferentes de mim mesmo?
É aqui que não se exclui a humanização, não se exclui o fator humano num mundo em que existe um agente que é a inteligência artificial que vai fazer o trabalho de eu ir lá olhar um banco de dados gigante de currículos que seja, que a gente entrou nesse ponto, né? Uhum. Ela vai entrar naquele banco de dados e em vez de eu fazer isso, levar 3 dias para selecionar todos esses currículos, eu peço e a IA me entrega em 3 minutos e olha lá. Mas eu preciso entender. Aí, quando eu vou para a entrevista, né, que eu tive um cliente que ele comentou comigo assim, se eu fiz 2 entrevistas em inglês e uma em espanhol com uma inteligência artificial. Só que, como eu disse, a inteligência artificial, ela está com viés, porque se aparece uma pessoa neurodivergente, né, por exemplo, num nível de TEA, que não tem esse contato visual, mesmo que seja com a câmera do computador, é desconfortável, ela desclassifica. Porque ninguém olhou e ninguém incluiu também que ela observe isso e considere dentro das avaliações do processo seletivo. Por isso que as empresas, elas estão, como a gente comentou, né, quando a gente estava preparando, estão implementando as ferramentas de inteligência artificial para dar a velocidade, tirando o humano, só que o humaninho que sobrou, ele não está conseguindo ter tempo de fazer isso, então a gente só está rodando mais o mesmo. E como que a gente modifica isso? É falando, tendo essas conversas aqui, de dizer assim, nossa, temos um ponto de atenção aqui. Porque dados agora tu tem, dados compilados, dados concisos, como ele fez esse buscador. Quem está sabendo analisar esses dados, criticar isso aí para devolver para a IA, revise, regenere, amplie, melhore, porque ela traz, eu estou falando pegando meu exemplo, né, eu tenho Jung, eu tenho, além do Freud, eu tenho Melanie Klein, eu tenho Winnicott, e tu está me falando só de Bion. Por quê? Aí ela tem uns 5 minutos e te devolve mais consistente, e assim tu vai fazendo, tu vai construindo. Só que enquanto a gente estiver usando a inteligência artificial com preguiça, é mais do mesmo. Você falando aqui, e me veio várias ideias, né? A gente lá no co-work, no almoço, a gente falou, eu uso filme para ter referência, eu consumo bastante podcast tal, para ter referência disso, aquilo, para poder fazer uma entrega, e eu sou apaixonado por ficção científica, assim, série, filme, doideira. E sempre, quando surge alguma tecnologia, alguma coisa que cria aquele movimento, ele colapsa, quebra e volta, né? Vão voltar tudo, porque vocês não estão preparados para isso, e alguém chega e fala assim, parou. Vem uma revolução e não, né? E aí, enxergando essa rapidez que, né, nem tão, assim, do movimento de utilização da IA, disso falando hoje, assim, a hora que você entra na rede social, cara, quanto mais a gente falando aqui, depois a hora que a gente ligar o celular, vai pipocar uma pancada de coisa que a gente tá falando aqui. Na primeira temporada do Encast, o Daniel Aragão, ele prometeu a entrega e nunca tinha se falado de agente autônomo. Ele falou assim, a próxima vez que eu vier aqui, eu tô construindo um agente autônomo. Isso foi 2 anos atrás, quando ele foi entrevistado. Eu já tenho vários, assim, ele pirou nessa questão, ele tá, assim, especialista nisso, né? E voltando à questão de ficção e tal, né? A gente tem aquilo, né? A vida imita a arte imita a vida, né? Então, quando sempre surge alguma coisa muito forte assim, vem uma revolução e para isso. E eu tô percebendo que nessa questão da IA, com a mesma rapidez que ela surgiu, tá trazendo essa confusão, tem um movimento da humanização falando assim, não, peraí que a gente não vai brecar isso, mas a gente vai trazer essa conscientização e vai continuar falando, e eu agora me vi, né, com vocês, com o Humberto aqui, nesse papel de chamar atenção para a humanização, para como a gente tem que se preparar e continuar se preparando para a utilização disso, para que a gente não seja engolido por essa onda, por essa hype, o que for, e morrer nisso e ter que vir um outro movimento, saca? Então, assim, eu falei, nossa, quem que vai brincar isso? Não vai precisar brincar. Entendeu? O The Human Guardian, na verdade, agora deu um estado que fez muito mais sentido de a gente estar ampliando essa comunidade, essa fala de, a humanização é muito mais importante que isso, ter essa consciência para poder direcionar e comandar, né, todo
E Eric, um exemplo muito rápido que vem, enfim, complementar o que você está dizendo. Esse é um trabalho grande que a gente precisa fazer. Grande e de uma maneira bem redundante, é um trabalho trabalhoso. É trabalhoso, porque às vezes a gente pode muitas vezes puxar mais para um lado e não puxar para o outro. Então, recentemente eu vi, sei lá, scrollando ali rede social, eu vi uma pessoa fazendo um teste com a IA e eu falei, vou fazer igual. E fiz em 2 IAs diferentes, né? Fiz em 2 plataformas diferentes. O teste era, fala para a sua IA que você está indo lavar, você precisa levar seu carro para lavar, e em um lava rápido que fica 100 metros da sua casa. E pergunta como que ela recomenda que você vá para levar o seu carro para lavar. E a IA, que muito provavelmente está olhando, né, para um repertório de informações, que a gente está num momento de mundo, que a gente precisa ser mais saudável, que a gente precisa praticar exercícios. O que a IA está dizendo? Lava rápido fica 100 metros da sua casa, vai a pé, você aproveita, respira um ar, né, pratica um exercício. E aí eu fui lá, eu escrevi. Aí eu fui reproduzir, fui lá, eu escrevi. Mas eu tô indo levar o meu carro. E no primeiro momento ela respondeu para mim, assim, sim, entendo, mas é bem pertinho, você pode ir caminhando, vendo pessoas e tudo mais. E aí ela foi buscar até histórico em outros diálogos que eu tive com ela para justificar que eu deveria ir a pé. Aí na terceira vez, na minha segunda interpelação, que eu virei e falei assim, não faz o menor sentido, se eu tô indo lá lavar o carro, preciso ir do carro. Eu preciso levar o carro. É verdade. Aí vem a resposta blasé que vocês comentam. Então, assim, às vezes a gente tá pesando muito para um lado, muito preocupado, assim, a gente precisa então alimentar, que é isso, é vida saudável, já que tá sobrando mais tempo agora, que a gente tá usando inteligência artificial, então vamos usar esse tempo pra gente ter uma vida mais saudável, que a própria IA tá bugando na resposta que ela traz pra gente. Então, assim, esse negócio dá trabalho. Então, assim, até a gente, de fato, não ter mais o que fazer frente ao avanço da tecnologia e da inteligência artificial, a gente tem muito trabalho pela frente. Tem. Esses dias no Instagram eu vi uma pessoa postou de meme que ela pedia pegou uma foto de uma mulher negra e pediu que a IA colocasse essa mulher num supermercado escolhendo café. E eu achei interessante que a IA trouxe as 2 primeiras fotos dessa mulher no supermercado, num corredor de supermercado escolhendo café, e tinha um homem observando essa mulher logo assim na foto que a IA trouxe. E aí, a IA, o meme era porque a IA trazia com erro, sem mão, com 20 dedos, essas coisas assim, mas ninguém notou que em todas as fotos da mulher no supermercado, a mulher negra no supermercado escolhendo café, tinha sempre um homem no corredor olhando para essa mulher. Até a IA já sabe, né? E o pessoal brincando, nossa, que é burro, aquela coisa. Eu digo, ninguém. Quem tava fazendo não corrigiu isso aqui na IA, porque eu não achei, mas eu posso procurar e te mandar depois para que tu veja. Eu vou procurar. Mas essa IA tá certinha, Ceci, porque é assim que acontece. Quando a gente tá no mercado, tá certinho. É um viés inconsciente, é um viés nosso já, inconsciente não, porque tá muito consciente, né, de que uma pessoa seja no supermercado, a tendência é de ter alguém olhando porque se vai fazer. E todo mundo criticando, e aí virou meme porque ela pedia as coisas, uma mulher botava os dedos, ela tirava aquela coisa toda, e ninguém notou que em todas as fotos dessa mulher, pensa assim, é uma foto que eu tirei tua sentada na tua casa, e alguém foi brincar com a IA e dizer assim, põe o Eric no supermercado escolhendo café. E em todas as fotos tinha um guarda ali, olhando pra mulher. E é a IA eu brincando com ela, mas eu naquela brincadeira ali, um fator discriminatório estava ali e ninguém corrigiu. Corrigiu os dedos, corrigiu a cor, corrigiu o café, porque botava o pó de café na cabeça, botava o pó de café na mão, mas e o guardinha ali. Então, é nesse ponto de nós não sermos isentões disso tudo que está acontecendo. Aí você falou que a vida imita a arte imita a vida. Black Mirror. Por que acontece... Por que essa ficção chama distópica vem? Porque é a maneira que o nosso sistema veio de trazer as coisas de uma forma do que já está acontecendo digerível para nós humaninhos. E a gente fica achando que tudo é novidade. Não, nós estamos sendo trabalhados nisso tudo. Só que se nós nos isentarmos, né, seja disso, numa brincadeira com a IA, ou numa brincadeira, ou num trabalho científico,
ou nos agentes que estão dentro principalmente das empresas das áreas de recursos humanos fazendo seleção, a gente não vai fazer diversidade e inclusão, diversidade, equidade e inclusão vai ser algo de 2022, 2023. Não vai ser algo normal. E uma outra coisa que eu faço com os meus mentorados faço sim, sou assim super adepta de uso da inteligência artificial, e quando eles vêm me dizer assim, IA tá burra, aí eu já olho. Epa. Vamos olhar o que você está dizendo para o seu funcionário do mês, porque a IA é o teu funcionário novo. Você vai ter durante um tempo, depois de um tempo ela pegou o teu jeito. Mas ela fez algo errado, você vai lá, corrige. E como que você corrige? Como você estivesse corrigindo o teu funcionário novo. Olha, eu pedi que você fizesse XYZ, você não fez, faltou essa informação, eu gostaria que você trouxesse com esse linguajar, sendo que você já tem que ter personalizado a tua IA, né? Que tem essa questão de personalizar a ferramenta. Mas ok. E aí, mas ela tá me trazendo errado. Se você aceitou a primeira, ela vai te trazer, e aí não adianta que ela tá burra. Porque para ela tá lidando com um dump também que não tá sabendo o que tá fazendo, então vou entregando qualquer coisa. Por isso que não tem como desvincular uma coisa da outra. Não tem como separar e dizer que se ela tá burra, e desculpe no franco poder da palavra, porque você tá botando informações burrinhas lá também. E aí ela vai te entregar mais burrice. E aí você pensa assim, não vou mais usar isso aqui porque não funciona. Aí entra o fator humano em sua preguiça de não querer construir. Então, se cada um tomar essa responsabilidade para si nesses movimentos, tipo, eu estou brincando de fazer essa foto, eu vi um conteúdo ali preconceituoso, discriminatório, eu vou continuar minha brincadeira, mas eu vou fazer ela corrigir. Não é que nem a maioria tu vê, as pessoas estão gritando, brigando, se estressam e largam de mão. É aí onde a nossa humanização está aí. Para que chegue um dia, e eu acredito que esse dia está muito distante ainda, de nós realmente termos uma inteligência artificial. Por enquanto facilitar um buscador, uma estrutura mais sábio, em vez de me entregar um monte de link que eu vou ter que entrar e procurar. Aí também eu tô outra coisa. Um buscador menos engessado, né? Tem outra coisa. Fui lá, pedi para ela fazer a pesquisa minha, eu sempre peço assim, eu quero que você faça isso, que você sempre traga as referências, e aí você vai lá validar se aquela coisa que ele botou ali na referência realmente existe, se não é porque ela alucina. Mas quem faz isso é 0,5%. E por quê? Porque já está entrando, já entrou, esse dia eu tava ouvindo, porque eu ouço a Voz do Brasil, né? Assim, eu gosto de ouvir a Voz do Brasil. E naquela parte do STJ, e eles dizendo que ainda não está sendo aceito contestações via inteligência artificial, porque ela vai ser tendenciosa naquela argumentação que ela montar. Ufa! Mas daqui a pouco vai estar alguma coisa transitada de julgado, né? E aí vira jurisprudência. E se ninguém criticou, estamos fritos. Então, ali, ela trouxe... Então, é esse movimento da gente entender que nós ainda temos esse espaço. Eu sou curiosa, não sou estudiosa desse assunto. Eu sou de curiosidade mesmo. E porque eu lido com pessoas. Mas se a gente não estiver fazendo esse olhar e cada vez mais estiver, assim, até prostituindo o uso da inteligência nesse formato, vai ser mais do mesmo. Mas assim, ó... Foi. Que é foda. Vamos lá. O bom curioso é o estudioso, né? Que a gente vê, quando a gente vê algumas boas entrevistas assim, tanto em podcast ou qualquer outro cenário, a gente vê que o bom curioso é um estudioso, ele se torna um especialista em uma ou várias coisas, ele sabe debater legal e se torna uma pessoa interessante. Show? E aí eu queria fazer uma provocação, uma brincadeira aqui, já que a gente está dando umas pancadinhas na inteligência artificial, acho que até para deixar ela um pouco mais confortável para quem está utilizando ela de maneira errada, ou com alguma dúvida, ou tendo essa dificuldade,
Vamos dar alguns outros nomes para ela, assim, que nem você falou assim, a inteligência artificial, ela é o seu novo funcionário, mais um funcionário, você não precisa tirar ninguém, né? Você potencializa esse funcionário que você tem e coloca esse novo que é a inteligência artificial. Acho que a gente pode, de O novo repente... estagiário, o menor aprendiz. Aí, Eu não sei. Dani. Uau! Não, acho que já está num nível de entrega maior do que o estagiário e o aprendiz, sabe? Eu creio que realmente, eu penso que realmente a IA é um grande facilitador para a gente ali no dia a dia. Total. É um facilitador. Mas um facilitador, eu gosto da palavra facilitador, porque o facilitador, ele facilita. Ele não resolve sozinho o problema. Ele não vai entregar o que precisa ser entregue sozinho. É um facilitador. Ele não toma decisões, porque tem gente terceirizando decisões da vida, né? E usando a inteligência. Teve uma que foi buscar informações de visto com a inteligência artificial, e a inteligência artificial disse que não precisava. E. Cara, como assim? A pessoa foi lá comprar passagem. Tem um mínimo de curiosidade. E sendo que, né? Quando eu fui para África do Sul, você tem que ter, assim como eu acho que para a maioria dos países da América do Sul, tu tem que ter a caderneta, aquela de vacinação da Anvisa, da febre amarela. No site da companhia, tava lá um flag desse tamanho, gigantesco, avisando que você precisava da carteira, e as pessoas não leem. A vida está mais fácil, mas parece assim que nós estamos querendo abandonar o potencial que nós temos, que é o de discernimento, que é de avaliação crítica, que é de lançar um olhar de apreciação sobre as coisas, e simplesmente nós entregamos, assim como tu disseste, né, daqui a pouco vai haver uma revolução e que tem que retomar, né, assim como a gente vê na educação, né, depois do pós-guerra, já estamos, e a gente está vendo que todas as facilitações na educação estão sendo necessárias, que tu faça alguns caminhos de volta para construir uma sociedade um pouco mais fortalecida emocionalmente. Ok, pulei essa parte de volta para a inteligência artificial. Só que essa parte do ser crítico, né? A avaliação crítica não é... A IA não é terapeuta. Posso trazer um exemplo? Por favor. Eu vou precisar te interromper agora. Não, vai. Porque no caminho para cá, a Ceci, ela fez um relato de uma pessoa próxima. A Ceci é lá de Porto Alegre, né? Hoje mora aqui em Indaiatuba, e acho que 2 anos atrás, ela inclusive fez, pela primeira vez ela fez esse percurso, né? Indaiatuba, Porto Alegre, de carro. E aí, recentemente, fez de carro. Fiz 22, solita. E sozinha, dirigindo e tudo mais. Não, eu sou super a favor, porque eu amo estrada. Eu amo pegar uma estrada. E aí, Ceci fez um comentário hoje, em que uma pessoa próxima dela decidiu fazer essa mesma viagem. E a pessoa, na verdade, como que ela soube? Porque a pessoa virou e falou assim, já pedi para a IA me apoiar aqui e me dar todo o trajeto, o roteiro, enfim, tudo que eu preciso me preocupar. E aí, na hora que Ceci falou isso, né, eu me lembro que, assim, uma das coisas que eu venho estudando muito nos últimos tempos, nesse último ano em especial, é sobre saúde social, né? Então, assim, muito além de saúde mental, a gente tem um problema hoje global de saúde social. A gente está vivendo uma epidemia da solidão. As pessoas estão se isolando cada vez mais, e o avanço da tecnologia vem contribuindo para as pessoas viverem cada vez mais isoladas, e a gente está vivendo uma epidemia da solidão. As pessoas estão adoecendo por solidão. E aí eu fiquei muito pensando, na hora que ela fala isso para mim, a gente nem teve a oportunidade de dialogar com mais profundidade sobre isso, eu fiquei muito pensando o quanto que, beleza, a IA deu um roteiro, mas essa pessoa tem alguém muito próxima dela, para quem ela poderia ligar um dia, né, e falar assim, vamos bater meia horinha de papo, que eu quero te contar dos meus planos, quero que você me conte como é que foi a sua experiência, e eu teria algo humanizado, teria oportunidade, né, de cuidar da manutenção de uma relação, teria uma série de outras, teria oportunidade de ouvir histórias engraçadas, de perrengues que aconteceram nessa viagem, que é uma viagem longa, e ter elementos, creio eu, que até mais interessantes do que a IA trouxe de recomendações para essa pessoa que vai fazer essa viagem, né, enfim, tão longa de carro. Então, acho que é um pouco, eu penso que essa reflexão que a gente precisa fazer. Eu amo inteligência artificial.
eu uso... Na verdade, a gente usa inteligência artificial há muito mais tempo do que a gente imagina, né? Assim, quando a gente fala dos GPS que a gente já usa faz tempo, a gente tá falando agora. Mas a gente já usa a inteligência artificial há muito mais tempo do que a gente imagina. Quem tem iPhone usa Siri faz muito tempo. Exatamente. Sim. Então, assim, eu amo a inteligência artificial, eu uso todos os dias, muitas vezes ao dia, mas eu não quero que a inteligência artificial substitua o que a gente constrói aqui, ó. O que a gente construiu nesse almoço que a gente teve hoje, né? O que a gente constrói, ao invés de pedir para a inteligência artificial de falar prós e contras de ouvir de alguém que fez essa viagem sozinha, de carro, sem nunca ter feito uma viagem longa como essa antes. A gente não pode substituir, são coisas complementares. Depois da conversa com a Ceci, onde a Ceci me conta a história dela, eu posso até ir lá na IA e falar assim, agora organiza tudo isso daqui e me dê as melhores recomendações. Sim. Mas penso que, como humanidade, a gente não pode deixar de alimentar essas conexões aqui, presenciais, tete a tete. Porque se a gente poderia... Esse próprio podcast que a gente está gravando aqui hoje, vocês poderiam fazer isso facilmente com IA. Aliás, não sei por quê, né? A gente está aqui gastando tempo, dinheiro, recurso, estúdio, um monte de coisa. Se a IA produz isso daqui, produz uma discussão sobre um diálogo entre 4 pessoas com perfil XYZ sobre o avanço da inteligência artificial e a humanização. Você teria isso pronto. Mas será que seria com esse nível, essa riqueza de reflexão? Exato. Né? A gente estaria plantando essa sementinha que a gente está plantando aqui, com esse diálogo que a gente está tendo aqui, entre 4 pessoas, entre 4 humanos. Então, sim, eu te interrompi, Ceci, porque essa realidade ela está muito mais próxima, né, da gente, até mesmo próxima como um potencial problema, se a gente não estiver atento a essas reflexões que a gente está fazendo aqui, do que a gente de fato imagina. E a questão da saúde mental, né? A gente tem agora, início de maio, entra a questão da NR1 como obrigatória para as empresas, em função do aumento de afastamentos por questões de saúde mental. Então, o que o mercado de trabalho em geral vem promovendo, né, de desregulação emocional. Obviamente que a gente sabe que tem o conteúdo da pessoa, tem o conteúdo da vida, mas que muitos afastamentos estavam ocorrendo em função do trabalho dentro das empresas e passando para o Estado esse ônus, que cada um de nós paga. Então, a partir de maio, entra as questões da NR1, onde as empresas têm que fazer o mesmo mapeamento que faz de segurança, né, de ergonomia, de áreas de risco, precisa ser feito também das condições emocionais. Porque isso já vem acontecendo. Esse é visível, né? São 68% ou 78% dos afastamentos em 2025 que foram por... Acho que é 68, né? Vai ser, se você quer... Eu vou chutar. E se alguém, assim, ó, 60, se não me engano, era mais 50% dos afastamentos em 24 e 25 em função de questões emocionais. Aí a gente tem o aumento e como psicanalista em formação, dizer que a IA, ela também vai buscar os dados, a gente sempre tem que lembrar disso, ela vai lá num uma prateleirinha de informações e pega essa questão aqui, o que eu trago de resposta para Maria Cecília. Ela parece um ótimo terapeuta, mas ela não vai te entregar aquilo que precisa para gerar elaboração, para gerar ressignificação, para que você saia da dor. Ela vai te entregar um analgésico. E aí você vai dizer, nossa, que maravilha. Ela não é aquilo que, às vezes, tu precisa do confronto, tu precisa da dor que a IA não vai te entregar. Então, aí a gente faz aqui um asterisco de dizer que questões de saúde mental é humaninho com humaninho. Eu com o meu terapeuta, seja presencial, seja online, mas é eu com outro indivíduo que estudou para lidar com o sofrimento humano, com as questões emocionais, com as questões da cabeça, né? Que não é... que a gente não discrimina dizendo que terapeuta é só pra louco, não, tem uma cor, tem uma dor ali me atingindo, que se tá vindo do trabalho, ou se tá vindo enfim, a dor que tá me atingindo emocional, a IA vai te entregar o Doril de 1 grama, ou Novalgina, mas não tira, né, a nossa responsabilidade de entender assim, não, mas eu preciso elaborar isso de uma outra forma, eu vou buscar um ser humano que vai te confrontar,
que vai, às vezes, apertar um pouquinho mais, mas aquele apertar um pouquinho mais é para que realmente você não fique à base de remédio hipocôndrico, emocional, né? Assim como a gente vê pessoas que, por não quererem ter mais dificuldades com o relacionamento humano, eu prefiro me relacionar com uma IA. E caso com uma IA. São pessoas que estão adoecidas, né? E seja de entender isso aí, de quem está por perto também servir como um auxílio, uma luz, né, de conduzir essa pessoa. Então, toda a tecnologia que nós temos hoje, se a gente for olhar na nossa casa, tu tem a tua fechadura eletrônica que tu pode controlar pelo teu celular, tu tem a tua IA, que é a Alexa ou que é a Siri, que aquilo é uma inteligência artificial. Tu tem a tua geladeira, que daqui a pouco te entrega uma lista. Isso também é um IoT, né? Mas é uma inteligência artificial. Então, isso já está na nossa vida há muito tempo. A diferença é que agora está usando o saber, que é onde a gente tem que se resgatar. Deixa eu voltar aqui para que eu não me perca de mim mesmo. Né? E aí, a gente falando dessa questão de empresas, NR1, o que tem, e eu que acabei de sair do mundo corporativo, tem as empresas apostando, mas apostando com tudo em inteligência artificial para melhorar a produtividade, para melhorar a gestão dos dados. E temos do outro lado funcionários que estão receosos dessa inteligência artificial, que não querem usar, que não tem tempo para aprender a usar, e aí fica aquela coisa, a empresa põe velocidade de um lado, quer estratégias, quer isso, e a pessoa não tem, e aí onde é que acaba descambando? Numa sobrecarga emocional, que acaba descambando provavelmente num burnout, porque aí a pessoa se vê com saiu 2 colegas porque entrou uma IA, eu não tenho tempo de ver as coisas e vou vivendo mais ou menos, daqui a pouco... Próximo na prancha para cair no tubarão. Tela azul. Então, é um conglomerado de coisas que não isenta, não tem como tirar o fator humano de olhar isso. As empresas vão deixar de implementar? Não. Nunca. O que elas estão cuidando é da questão de governança, isso que o Dudão trouxe lá, né, de como, mas vão construir aqueles muralhas para ter os seus dados protegidos, porque imagina empresas multinacionais que utilizam um IA de código aberto e vão primeiro, ali se transforma em fonte que eu e tu podemos usar. Elas não estão permitindo isso. Mas também a invasão dessa IA em tudo quanto e as empresas estão pressionando os funcionários a usarem isso. Estão monitorando os funcionários a usarem isso. E aí tu acaba entrando nessa questão de saúde mental, né? Que ao invés de ser um impulsionador da genialidade das pessoas, porque imagina os dados que tu levaria 3, 4 semanas para juntar, para montar alguma estratégia, tu tem em 2 minutos na tua mão, e aí tu só pode ir lá e botar o teu potencial humano, a tua genialidade, porque tu já tem os dados dele, tu não tem que ficar buscando, pedindo pro A, pro B, pro C. E aí tu vai pegar tudo aquilo e vai transformar numa estratégia de redução de custos. Eu vou dizer que eu já fiz isso. E foi incrível dizer assim, nossa, tá aqui, então daqui eu só tenho que partir para muito mais, me trouxe os dados, me trouxe dicas, isso é cabível, isso não é, tirei, o que eu vou usar? Eu vou usar isso aqui. Usando isso aqui, tá bom, eu vou estruturar, então como que eu vou fazer cada encontro? Como que eu vou desenhar cada contrato? Como é que eu vou chegar para esse fornecedor? E a coisa, assim, que eu levaria meio ano para fazer, entre construir, né, a estratégia e implementar, eu construí em 30 dias, depois eu botei para rodar e atingir meus objetivos. Mas eu usei ela de uma maneira a meu favor. E é isso que eu volto a dizer, quando eu estou em mentoria, dizer, usa ela como um facilitador. Corrige, dá-lhe laço na tua IA, põe ela de castigo, manda ela fazer de novo, corrige o teu vocabulário. Eu não queria dizer que tu é o bambambam, master degree, aquele outro, e tu fala menos, seja, não usa uma vírgula, faz outro, porque ela também está interpretando diante de todos os cenários que ela está vendo ali, com quem que eu estou lidando. Então, o fator humano é imprescindível. Gosto da ideia de voltar nos nomes que você nos provocou agora há pouco. Facilitador. Outro nome também que para mim
faz sentido é pensar na IA como um reunidor de referências, né? Então, alguém que vai reunir referências pra gente. Porque às vezes, sim, eu sei de muita coisa, mas às vezes eu fico pensando assim, calma, mas qual é a fonte que eu sei? Isso eu aprendi em sala de aula, aprendi com algum professor, aprendi porque alguém falou, aprendi porque eu vi alguma coisa na internet. Então, de repente, a IA pode ser justamente quem reúne as informações para mim. Agregador de dados? Um agregador de dados e referências, exato. A IA, eu tenho usado muito a IA também na função de atualização. Então, tem alguns temas que eu quero diariamente estar atualizado. Então, eu criei agentes automatizados que me trazem atualizações por região onde eu quero saber dessas atualizações, ou diariamente, ou semanalmente, ou até mesmo mensalmente, dependendo do dado. Então, tem várias funções aí, nomes de funções que a gente pode dar para a nossa inteligência artificial hoje. Humbertinho. Achei que Humbertinho era o nome da IA. Não. Nossa, que é uma mega IA. Tá aí. Uma boa inteligência artificial. Humbertinho. Super agente, isso aqui. É só um toque no WhatsApp e ela... comando certo, né? Senão na hora. A gente vai parar na cervejaria. Mas não é esse o objetivo? Também, sempre é. Cara, eu não sei a respeito de nomes. Eu tava refletindo um pouco, dando um passo atrás a respeito da questão de isolamento social. Se a gente fizer uma retrospectiva, a onda de tecnologia que a gente vem aderindo desde a pandemia, ela é brutal em comparação à adoção de tecnologia que a gente teve anteriormente. Então é muito mais simples você executar tudo pelo celular. Você não precisa mais ligar numa pizzaria, você não vai mais até uma locadora. Muita gente já não vê TV aberta, então você é muito imediatista, né? Você faz tudo sob demanda. E quando você tem um agente que pensa por você, por assim dizer, como foi o exemplo da viagem, você não vê mais sentido em investir tempo e energia em se deslocar até a casa de alguém para colher informações que estão na sua mão. E eu tava vendo um vídeo essa semana de um CEO, eu não vou me lembrar de qual empresa, mas ele falou, acho que uma das maiores perdas dessa geração que tá vindo é não ir ao bar. Por quê? Cara, seu dia podia estar um lixo. Você ia chamar 2, 3 pessoas do trabalho e vamos tomar uma. E ali você faz descompressão, você bota algumas frustrações para fora. Por isso que muitas vezes o burnout não acontecia naquela época, 90, 80. E hoje é muito mais frequente, as pessoas já não interagem mais. Você só sai do trabalho e vai para casa e muitas vezes você chega em casa e continua trabalhando. Você agora troca o cômodo só, né? Com a questão de home office, você sai de um cômodo e vai pro outro. E aí... que eu ia falar. Home office se torna algumas... Eu mesmo, quando comecei a trabalhar home office, eu estava pré-pandemia. Eu enfrentei a pandemia, eu já estava home. Eu não conseguia ficar no meu quarto, eu não dormia. Porque eu trabalhava do quarto. Então eu ficava zanzando pela casa, botava máscara, saía pra rua, encontrava alguns amigos que moram ali mais ou menos perto e se torna insustentável. Então eu senti isso na pele. Essa facilidade de acesso à informação acaba limitando. A gente se torna preguiçoso, acho que a palavra é mais essa mesmo. E realmente se isola. Muitas vezes nem por opção, mas por comodismo. Pela facilidade, né? E essa questão do home office, eu com meus mentorados, eu tenho uma que ela, especialmente ela é executiva comercial e ela tem isso. E ela sabe que eu tenho que terminar, eu tenho que continuar trabalhando. Digo, mas isso é esporádico? Ou isso virou um hábito? Aí volta para conosco esses momentos de consciência. É meu quarto, é o melhor lugar para eu dormir. Eu estou trabalhando? Não, tudo bem. Eu vou trabalhar só da mesa da sala, vou trabalhar só do meu escritório, vou montar um cantinho que seja. Mas de nós voltarmos, essa volta para casa, sabe? Porque a vida tá corrida. Não, tudo bem, a vida está acelerada. Mas eu não posso retomar o controle em nenhum tempo? Eu não vou fazer esse momento. É a IA que pensa por mim a minha viagem, a IA que pensa por mim como que eu administro a minha geladeira. É a IA que eu terceirizei a minha vida e aí quem explode, quem detona sou eu. E depois é você que tem que administrar o seu burnout.
É tu que depois tem que administrar a tua depressão. Não vai ser a IA. Não vai ser o outro. É isso, né? E a gente chega num ponto que deixa de usar os dados para ser usado como uma fonte de dados. E a gente está gerando outros dados não positivos. Que quando a gente olha o índice de adoecimento, principalmente mental, não só mental, tá? Assim, tem outros adoecimentos também que essa mudança comportamental está trazendo para o nosso corpo. Mas o mental é um deles. E, assim, nunca se teve tantos diagnósticos de transtornos, síndromes, enfim. Nossa, isso é outra coisa. N questões que vai buscar mentais. com a IA, né? Vai botar na IA. Hoje em dia tem vai pegar teste de neurodivergência no TikTok. Eu falei, não, gente, tá demais isso pra mim, né? Tá demais. Não sei, não conheço, não posso criticar, mas me assustou assim um pouco. Mas é isso, a gente nunca teve tantos diagnósticos de adoecimento mental como a gente tem hoje. Ah, Dani, mas os tempos mudaram. Mas é que hoje as pessoas têm mais consciência. Também. Mas hoje a gente tem, sim, uma crise de saúde social também, muito impulsionada pelo avanço da tecnologia. Não vamos colocar tudo nas costas da IA, porque a gente já viu que ela é legal. Ela é legal. A gente não está aqui para metralhar a IA. Ela é legal, ela é importante para a gente. Ela vem para colaborar com a nossa evolução como ser humano. Mas depois de nós, né? Mas se a gente não souber o ser humano usar sempre adequadamente, se a gente não souber usar adequadamente, usar a nosso favor e usar de maneira saudável, a gente está criando problemas maiores do que a gente já tem. Eu vou fazer um questionamento aqui. O Eric é produtor, gente. Eu sou terrível. A gente tá falando aqui muito da questão do burnout, né? Afastamento. Vocês trouxeram aqui alguns números. E a questão do burnout, ela tá sempre ligada ao trabalho, à atividade dentro das organizações, ou o pessoal acha mais fácil culpar o período, né, dentro do trabalho, essa pressão, todo esse avanço, né, colocar por culpa no meu emprego, no meu trabalho, na minha empresa, é o meu líder, isso, aquilo, ou também tem coisas fora da empresa e ficou mais fácil, de repente, achar um culpado, colocar a culpa na empresa, mas tem questões fora isso, né? De repente, como você está falando da questão social, a pessoa não socializa mais, a pessoa tem problema pra caramba dentro de casa, que não tem nada a ver com o trabalho, mas eu acho que, de repente, por conta da responsabilidade do trabalho, de sustentar, ter que pagar suas contas, ter que, né, ele faz parte da sua evolução, porque tudo tem um custo, o pessoal terceirizou, né? Qualquer pressão por conta do trabalho. É só por conta disso? É só por conta do trabalho? Excelente pergunta, porque eu gosto muito da ideia de colocar cada coisa na sua caixinha. Show. Cada coisa na sua caixinha. Eu sou psicóloga, tenho uma jornada de 26 anos aí trabalhando no mundo corporativo, 23 deles dentro, né, de grandes organizações, e esses últimos 3 anos tocando meu próprio negócio, mas um negócio que presta serviço para empresas, então eu estou dentro ainda do mundo corporativo. Então vou responder sobre essa perspectiva de psicóloga e, né, de executiva que sou, né, baseado na minha jornada. Quando a gente fala de burnout, né, a gente está falando de um adoecimento mental em razão das atividades laborais, em razão do ambiente laboral que você faz parte, do ambiente de trabalho, das relações que você tem, da sua relação com o trabalho que você faz. Ponto. Existem outros adoecimentos mentais que estão relacionados, inclusive, ao estresse que a gente vive. Por exemplo, assim, vejo a inteligência artificial avançando e estou com medo porque a inteligência artificial vai tomar o meu trabalho. E se eu me deixar me tomar por esse medo, eu posso adoecer. Isso não é burnout. É um adoecimento por um outro gatilho. Tem um adoecimento que eu tenho por conta da gente estar vivendo essa epidemia da solidão no mundo inteiro. Hoje em dia está todo mundo preferindo conversar com a inteligência artificial, ficar interagindo. Agora tem, não vou lembrar o nome, como é que chama, né? Agora tem essa TV interativa, que você interage com o filme, com a série, com a novela que você está assistindo ali, e parece que isso está ficando mais interessante para algumas pessoas do que realmente estar na mesa do bar, com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você quer bem, e isso está adoecendo as pessoas, assim, essa falta, né, da conexão social está adoecendo as pessoas. Então, são diferentes caixinhas que a gente tem
de adoecimento mental e que a gente precisa olhar com cautela para cada uma dessas caixinhas e saber identificar, porque se eu colocar tudo na conta do burnout, que o burnout é esse adoecimento em função da relação com o seu trabalho, se eu coloco tudo na conta dele, pode ser que eu não vá tratar corretamente. Isso. Que aí a pessoa sai do trabalho, se afasta do trabalho e não vai resolver, vai continuar adoecida. Vai piorar. Então a gente precisa saber ter a leitura correta, por isso que aí ter um profissional e não somente pedir apoio para IA, ter um profissional para te gente, nessa tela, os profissionais que vocês estão vendo, valorize na descrição desse episódio aqui, vai estar todas as formas de interagir com as duas, os arrobas, os links, o site, enfim, o telefone corporativo, tá? Porque não vou soltar o WhatsApp aqui, porque a gente já tem relatos de, né, ao invés da pessoa ir querer contratar, querer fazer, vem com as gracinhas sem graça, umas coisas meio tontas. Mas preste atenção na tela, preste atenção nesse podcast. Você viu a profundidade, né? Uma pergunta, um estalo que deu a entrega da Dani. E de forma alguma complementando, mas trazendo uma outra contribuição dos que a Dani trouxe, as pessoas estão adoecendo cada vez mais da sua saúde mental em função desses afastamentos, e é onde que a gente começa a fazer uma revolução de caminho inverso. Vou utilizar de tudo isso que a modernidade da vida está me proporcionando, né, inteligência artificial, dos IoTs e o que mais tiver, mas também volto a resgatar a minha conexão social que me ajuda a não adoecer mentalmente. Ou que reduz os impactos disso, porque eu estou com pessoas, nós somos seres sociáveis. O humaninho, o ser humano, não foi feito para viver isolado. Nossa constituição, a informação, nossa genética não foi feita. Toda a história da humanidade, ela se fortaleceu, ela se constituiu, ela avançou em grupos, em comunidades. Né? Lá nas cavernas, os homens iam juntos caçar, né, para trazer o provento. As mulheres ficavam, por isso eu gosto mais daquele livro Mulheres são de Vênus, Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, que explica bem isso. Nosso cérebro reptiliano, que está aqui, presente ainda, ele traz essas informações de conexão. Por que as mulheres, quando estão em crise, elas gostam de se sentar e conversar? Por que essa questão da proteção? Porque existe cura, existe, como o nosso amigo diz, existe um círculo de cura nas conexões humanas. Assim como também existe os adoecimentos, e que aí esse círculo de cura também faz ajuda. Então, se as pessoas... É só uma questão de lógica, né? Que eu aprendi isso na faculdade de Direito. Quanto mais as pessoas estão estando reclusas, mais adoecidas elas estão ficando emocionalmente. Então, qual é o caminho inverso? Qual é o caminho de cura? É o caminho inverso. No final de semana, vai para um parque, terminou o dia, usou a IA de manhã à noite, deu lá um intervalinho, vai lá na frente, pisa na grama, abraça a árvore, senta na calçada, fica olhando para o vento, fica respirando, dá bom dia para os vizinhos. São pequenas interações. Leva o cachorro para passear. Dá bom dia para os vizinhos. Tem muita gente que, se você perguntar que cara tem o seu vizinho, a pessoa não sabe responder. E aí, tristemente, a gente vê aqueles episódios de pessoas inteligentíssimas que não apareceram para trabalhar, daqui a pouco alguém sentiu o cheiro e ninguém sentiu falta. Mas pensa que também é uma construção do humano fazer esse distanciamento, ao ponto que eu sumo por uma semana e ninguém dá falta de mim, porque ficou a minha vida mais fácil pelo celular, com a IA. Não é isso. Isso não é para nós. Fala, Humberto. Eric, eu queria dizer que você não tá fazendo sua parte. A gente não tá se conectando, fazendo churrasco na sua casa. Já faz mais de um mês, né? Queria expor isso aqui agora para você, convite para o churrasco. O fatídico, né? O fatídico não aconteceu. Isso tem que entrar no roteiro, porque o que fez
né, boa parte do sucesso do primeiro evento e toda essa trilha foi o fatídico. Fatídico. Vamos colocar na agenda aí. Isso aqui não pode entrar num flow. E gente, eu sempre falo, quando eu tô assistindo alguma coisa, eu começo a ver muita notícia estranha na internet, eu falo, gente, eu sou louco pra ver a internet desligar, cara. Pau. Sabe? Não que nem quando dá aqueles picos no WhatsApp, aí todo mundo vai pro Telegram, e não sei o que para de funcionar e tal. Cara, eu falo assim, mas é a internet mesmo, acabou. Vai pra rua, galera, vai jogar bola. Hoje eu vi um vídeo, o pessoal jogando bets, se soltando pipa, molecada empinando bicicleta, não sei o que. Você não vê mais isso. Então, tipo, vai pra rua. Sai da internet, cara. Sai da internet. Olha só como é o cachorro, né? A gente só trazendo a coisa mais pra nós aqui. Peguei o cachorro pra passear, peguei o tio. Vamos, tio. E aí a gente andando, eu no celular. Meu, sabe, aquela mordiscada, tipo, eu falei, até parece que ele sabe que, tipo... Sabe. E assim, o Humberto conhece bem. Eu falei, o tio, você vai chegar lá, ele vai ficar não sei o que. A gente, num churrasco em casa, ele ficou de boa. Eu falei, a gente tem que fotografar e filmar porque ele tava assim, Às vezes eu vou lá no quintal, coloco comida pra ele, eu tô no celular assim, ele acabou de comer, ele vem e fica. Tendo muitos caras, tipo, mano. Tá certo ele. Aí eu falei, nossa, cara, ele também é dos meus, ele odeia. Sai do celular, Eric, guarda. Eu sou louco pra, tipo assim, sabe, um período um pouco extenso, assim, dar uma pausa na internet pra ver se a galera, tipo, opa. Ok, mas se a galera comece por você, a mudança que a gente quer ver no mundo começa pela gente. Então, no meu grupo próximo de amigos, a gente tem, por exemplo, o meu domingo é o dia que o celular ele fica no silencioso lá no quarto. Então... eu deixo ele fora mesmo. O dia, eu tenho uma amiga minha que na casa dela, ela faz comidinhas. Ela faz comida afetiva. Comida boa, assim. E é quase proibido de sentar na mesa com o celular. Na verdade é proibido, né? Que tem gente que ainda assim leva o celular pra mesa. Eu não falei que era você. Nossa, gente. Nossa, denúncia. Eu nem falei. Não, mas ela faz soul food mesmo, faz comida. Então, a gente, às vezes, quando nós estamos reunidos, assim, é meio que um puxão, porque não tem nada no celular mais interessante do que as pessoas que estão em torno de ti. Essa é uma xeretice, mas esse é o ponto de nós voltarmos à consciência, né? O estado de presença. Xeretice, o que está acontecendo na internet que é mais importante de que tu estar junto com as pessoas? Porque na pior das hipóteses, minha mãe dizia, né, que notícia ruim voa. Na pior das hipóteses, se for uma coisa muito grave relacionada à vida da gente, nossos familiares, a pessoa vai te ligar. Eu acredito que não vão postar nos stories para depois. É possível. Eu fico pensando, agora me ocorreu. Mas esse é de nós nos resgatarmos a um estado de presença. A gente está sempre vivendo ou no passado, do que aconteceu há 5 minutos atrás em que eu não estava, ou de o que vai acontecer. Mas e se será, mas eu tô com medo, tô ansioso. Porque depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Eu aprendi isso com alguém. No estado de presença, porque o passado um dia foi um presente. E no futuro vai se tornar um presente, nunca vai ser um futuro. Vai ser um presente novo. Esse momento agora é um momento presente. Então, botei o celular aqui porque eu sei que nesse momento não tem nada mais importante. Nesse momento aqui. Eu organizei meu dia, as coisas. Então, tem muita coisa que o humaninho está deixando de trazer para o seu poder, que é essa coisa dessa regulação emocional, de se entender, né? Dizer, puxa, eu queria que a internet caísse, mas se ela não caiu, o que você vai fazer para ter o seu momento de presença, de conexão? Não quer ver TV aberta? O que você faz sentido? Qual é o hobby? Vai pintar, vai desenhar? Meu hobby hoje é desenhar. Você não tem noção as canetinhas maravilhosas que eu comprei. Cecília. Sim, incrível, porque eu ponho uma música e às vezes eu não ponho música porque a gente também tem que aprender a acalmar a nossa mente, deixar ela ficar um pouco no silêncio.
Tem pessoas que não sabem lidar com... Como psicanalista em formação, a gente lida muito com o silêncio, né? O outro trazer a informação. Então, o que é que nós estamos construindo? A inteligência artificial está aí, ela vai cada vez mais ir tomando espaços na nossa vida, na cultura, na educação. Está pronto. O que que nós, como seres humanos, que sabemos, eu prefiro afirmar que nós sabemos discernir, que nós sabemos avaliar, como que a gente se mantém no nosso comando? Como que se a gente toma posse do nosso bem-estar, como que a gente toma posse do nosso saber, como que a gente volta para casa aqui dentro, né? Eu dizer, Jesus, que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é no sentido de paz, um estado de presença, um estado de consistência. Porque senão, cada vez mais, a gente vê um distanciamento das pessoas delas mesmas, cada vez mais adoecimentos, cada vez mais desconexões em família. E aí a gente vai se extinguir como sociedade. A gente não vai deixar. Estamos aqui para não deixar. Tá gravado, Agora eu hein? trouxe aquele momento assim... Tá gravado, hein? Não, mas é aí que quando a gente escuta, né? Traz esses atores, escuta, né? Tem esse contato com essas falas, que a gente vê que continua e vai continuar. A gente acertou muito quando a gente planejou, né? Parece que foi rápido, mas não foi. Mas a tomada de decisão nossa foi rápida, de tudo que a gente foi idealizando, construindo, que é esse movimento nosso, The Human Grind, o evento, a Reston, saca? E de fazer com as pessoas, entendeu? Ter o feedback, ter a aprovação, ter a validação, ter a construção em conjunto, todas as pessoas e a continuidade disso. Então, sabe, a gente trocando ideia, a Brina fala assim, tipo, como a gente vai fazer, quando estamos fazendo, não? A gente tem o conhecimento e o poder de tudo, e, sabe, não está escrito na pedra, a gente está construindo, crescendo um movimento, mas é muito agradável escutar isso, falar assim, faz muito sentido, só precisa ter contato com vocês, escutar, ir lá no dia 12 de maio, saca? Sim. E que as pessoas empresárias, empreendedoras que estarão, né, no The Human Guide, que elas entendam que a gente está aqui num objetivo comum de entender como que a gente usa a inteligência artificial da melhor maneira possível, mas que o estar juntos neste evento presencial faz toda a diferença e pode nos impulsionar para ainda mais longe. Porque isso poderia ser, assim, uma idealização, beleza, acertamos no tema, na ideia, no propósito e tal, e poderia ser, tal dia eu e Humberto faremos barará parará. Segundo Não, fica muito curto, fica muito, sabe, falta ainda. Essa por mais que a gente se esforce, legal, né? Utilize, né, da IA para colaborar para esse crescimento, falta muito ainda. Falta muito. E voltando na fala da Dani, a gente poderia fazer tudo isso usando IA. Por que a gente está aqui hoje? A IA não sente, a IA não experiencia. Vocês estão aqui pelas experiências de vocês, pelo que vocês viveram, pelo que vocês aprenderam e que vocês têm para ensinar. E a gente está aqui principalmente para aprender. Para conectar as pessoas. Tudo isso surgiu do nosso talento em fazer conexão. Da maneira como a gente se conectou e da maneira como as pessoas se conectam conosco. E mais uma vez estamos aqui, conectados em prol de um mesmo propósito. E o propósito da humanização, como a gente disse, não tinha como pensar em outras pessoas além de vocês. Não tinha. Tem tudo a ver com o propósito, como vocês iniciaram o papo. Tem tudo a ver com o propósito de vocês. E esse pessoal que engajou, que esteve ali, que já se propôs a estar novamente aqui conosco, estar lá no Novo, também quer essa conexão, também entendeu a riqueza do que a gente está construindo. E nós estamos construindo para nós. É o nosso ecossistema. Para que todo mundo se ajude, todo mundo se alimente, todo mundo se conecte. E no fim, supere essa barreira tecnológica de maneira produtiva, que a gente saia com a IA debaixo do braço e não sendo levado pela mão por ela. Exato. A gente se propôs a ser né, o nosso próprio case, assim, né? Vamos fazer todo esse movimento tal, mas não um case engessado. Tá pronto aqui, é isso. Não, ele vai continuar sendo case, ele vai continuar crescendo, sabe? Então,
muito legal que o Humberto colocou assim, o jeito que a gente se conectou, o jeito que a gente foi validando e se afirmando assim, tipo, dá certo nós dois, dá certo fazer algo junto. E não foi nada forçado assim, puta, o Humberto é legal, vamos fazer, não. Meu, ó, demorou até a gente falar assim, até surgir o convite dele, a ideia dele, Ericão, olha isso. Eu falei, meu, quero fazer parte, vamos fazer, tá muito massa. E aí, quando a gente iniciou, que me deu estalo, eu falei, Humberto, quando eu comecei o podcast, era essa a ideia, não era com esses temas, com esse formato, sabe, mas era próximo disso. Então, olha o tempo que levou, uma coisa que era já para ter acontecido faz tempo, e eu pausei, contei para vocês o porquê, propositalmente, falei, vou dar uma pausa porque tá indo para outro caminho que não quero, e vai me adoecer, não vai ficar legal para mim, e vai começar a ficar estranho. Então, pausei, falei, não. E aí passou, de quando eu pausei, passou mais de um ano. E aí começou tudo de novo. Eu falei, eu vou voltar. Fiz um ensaio, vou voltar de novo, vim aqui no Duca, sentei aqui, o Duca, não, vamos. Não, falei, não é ainda, não é isso. Tá faltando coisa. Que não era IA, tá, IA? Não era tudo. Mas não era. Tu tá falando e eu tô pensando aqui, né, para quem estiver nos ouvindo, né, use a inteligência artificial. Sim. Tem muitas, e não é só o ChatGPT, o Gemini, tem várias diferentes em que tu vais entender qual é a que funciona melhor no teu mundo, no teu caminho de aprendizagem. Como eu comentei, tem o notebook LM, que é incrível para quem é uma inteligência artificial para quem quer estudar um tema específico. Tu vai lá, tu monta teus caderninhos, tu faz horrores de brincadeira com ela. Por quê? O tempo que tu tá usando essa ferramenta para o teu agregador de dados e referências é o tempo que tu ia pesquisar e que tu pode aplicar na tua genialidade. Ele vai me trazer um texto, eu vou ler aquele texto e eu vou criticar aquele texto, eu vou usar aquele texto como, em vez de eu partir do zero, né, eu perco 2-3 dias jogando todo o meu intelecto humano. Aí, daquilo ali que já está pronto, eu vou na minha prateleira, eu pego mais 2-3 livros, eu chamo um colega dizendo assim, me lembro que tu comentou de tal estudo, assim, tu pode mandar o PDF disso para eu complementar. Então, é um instrumento de riqueza. Quando nós entendemos que ele não é o que pensa por mim. Ele vai me ajudar a ser mais genial ainda. Porque eu não vou conseguir, né, nas melhores buscas que eu faça do Google, eu não vou conseguir trazer compilado tudo que ele traz. Eu não vou conseguir e fazer uma análise crítica de tudo. Eu normalmente vou pegar 2 ou 3 e eu vou deixar outras coisas de lado. Então, vai estudar. Vai procurar entender qual é a que melhor cabe no teu mundo, qual é que faz mais sentido, se é mais acadêmico, se é mais marqueteiro, se é uma coisa mais generalista, configura ela com a tua cara, personaliza ela com o teu jeito, com a tua fala, com quem você é, com o teu currículo, com o livro que tu tem, que tu escreveu, deixa ela saber, porque para as entregas dela. Então, eu sou super adepta, nós somos super adeptas, recomendo que use. Dentro das empresas, naquilo que a gente vinha trazendo, né, volta a olhar, faz uma seletiva do que ela trouxe ali. Ela não está sendo discriminatória, não tem mais me falando nas empresas de tecnologia, por exemplo. A gente, em vez de trazer mais diversidade nos candidatos, está vindo mais rapazes brancos de 35 anos que moram em determinados bairros. Aí eu digo, oxa, pera um pouquinho, tem alguma coisa que está equivocada aqui, eu preciso ir lá revisar. Aí, mas aí eu vou chamar, ou eu chamo a IO, ou eu vou ter e tem que ter um letramento para poder fazer esse filtro. Então, é usar isso de uma forma construtiva e não mais segregadora. E aí a gente não vai dizer assim, foi a IA que fez. Não, fomos nós que fizemos. E o que ela fez está multiplicando. Então, em algum momento, o humano tem que tomar a responsabilidade disso e ir lá consertar aquilo que já foi construído lá atrás. Que tem a sabedoria ancestral, mas também tem muita ignorância que foi perpetuada ali, que precisa ser corrigida. E o humano não pode se isentar de fazer essa correção, porque foram os humanos que criaram isso. Então, aí que tá. Nossa, isso aí acho que
é um segundo convite, a gente pode estender. A gente já gravou uns 3 podcasts. A partir daí, lá pro evento, que é muito louco. A gente já tá partindo aqui pra pausa, para estender isso lá pro dia do evento, mas ouvindo bastante do que foi entregue aqui e do que eu fui buscar para ter essa consciência, né, da IA, o que ela traz para nós, como é que ela pode estar junto, é basicamente sim, acho que independente para qual propósito ou qual a IA, né, ela não vai me tornar o que eu não tenho talento. Vamos um exemplo aqui, eu entro na IA, a IA faz tudo, ela tá, eu quero ser um astronauta. Esquece, velho. Desculpa aí, a gente tá no YouTube, só que vai, senão põe um pi. Mas ela não vai te entregar isso, você não vai se tornar. Agora, eu sou um astronauta, e eu sou papapá, e eu vou fazer tal coisa. O que é que eu posso melhorar? O que é... E eu acho que isso para diversas áreas. Eu acho que o pessoal que tiver, de repente, essa consciência, levar para dentro do corporativo, qualquer outra situação, porque ela não vai... Se você não é um chefe de cozinha, ela não vai melhorar a sua receita. Ela vai buscar qualquer coisa e vai ensinar. Então, aí seria a mesma coisa que eu ir no buscador tradicional, que é o Google, quero uma receita disso. Ele vai te dar vários links, você vai entrar lá e vai ter por essa receita várias. Agora, a IA, ela vai ser mais maleável ali, ela vai dialogar, vai te entregar melhor. Mas se você não souber qual a experiência que essa receita ou qualquer outra coisa, ela vai piorar o que você precisa. Qualquer coisa que você peça, ela vai, eu acho que... Tudo depende do prompt, né? Isso, depende do prompt. Então, aquele lance, quando a gente conversou, se você não deu bom dia pra sua IA antes de pedir alguma coisa pra ela e falar, oi, tudo bom, papapá, bater esse papo mesmo pra ela saber da onde ela vai partir, já era. Texto, né? Já Contar era. Contar uma historinha pra ela. Ela vai te perturbar. Daí você vai falar que ela é burra, mas ela não é burra, não. Aí a gente vai naquela coisa assim, ela tá ficando... E aí, galera, se vocês quiserem saber mais, é dia 12 de maio. 12 de maio. Então, pra gente encerrar aqui e continuar lá, Cecília e Dani, gratidão por essa troca. Desde quando vocês chegaram aqui em Campinas, 11 horas, a gente tá trocando assim, muito massa. Mas, além do dia 12, onde que a galera acha vocês? Onde que eles podem consumir, não através da IA, mas dos links das redes sociais. Vocês ouviram que vocês fazem muita coisa assim. Aí, começa? Então, meu perfil no Instagram é @remarmentoria, onde eu trabalho essencialmente as questões para quem busca impulsionamento de carreira, transição de carreira. E tenho também o meu LinkedIn, que é Maria Cecília Peixoto, onde eu trabalho muito as questões também, seja do empoderamento, de consciência para esses movimentos. E tem o meu site, que é www.remarmentoria.com.br, ilustrado por uma goma maravilhosa. Usado. E que, na verdade, mas onde eu tenho conteúdo, onde eu trago uns insights, é nas 2 redes sociais, Instagram e LinkedIn. E estou em projetos de alimentar meu TikTok, agora que eu já transicionei de carreira, né? Agora tá abrindo espaço para trabalhar nisso também. Muito bem. Dani Pio. Bora lá. Bom, o melhor lugar para me encontrar é no LinkedIn, onde me encontra como Daniela Pio. No Instagram também me acham, mas no Instagram eu não sou a pessoa das redes sociais, mas tem também o Instagram da IO, onde tem bastante conteúdo, AYO, AYYO, Inclusão e Equidade, tudo junto. AYO, Inclusão e Equidade é o nome do perfil. E eu sou mais informal. Quer me encontrar, me chama para tomar um vinho. Que eu adoro tomar um vinho. Então, assim, quer conversar? E assim, ó, de verdade, eu amo sair para tomar um vinho e ter diálogos profundos como o diálogo que a gente teve aqui hoje. Né? Então, é super rico a forma de me encontrar. E falando um pouquinho, né, de conteúdos, tanto no LinkedIn como também na página da IO no Instagram, é um lugar onde eu tô ali para fortalecer pessoas
que querem se desenvolver em liderança ou já são lideranças que querem se impulsionar nesse lugar de liderança, pessoas que querem mitigar os vieses inconscientes que praticam no dia a dia. Então, eu falo muito sobre vieses inconscientes e tenho falado muito sobre saúde mental e saúde social também, porque esse tema atravessa liderança e inclusão e equidade, que são as pautas principais do meu negócio. Que maravilha. Alô, alô, comunidade da The Human Guide, né? Vamos fazer uma conexão aí com um bom fornecedor de vinhos, né? Porque isso aí já no primeiro sem evento, desmerecer o patrocinador, claro, não, claro. ele continua, mas no primeiro evento já falaram, meu, e aí? E aí, Humberto? Cara, Me fale. Onde nos acham, né? onde Como nos se acham? conecta com a gente. No bar mais próximo da sua casa. Também. Também. Se tiver Bergrin, principalmente. Aí, A gente tá lá no Instagram, reston.oficial. Instagram do Encast. Encast oficial, Encast, EM, Cast, ponto oficial. Estamos também no LinkedIn. Procurou reston.oficial, encontra a gente em qualquer rede. Humberto Souza, Eric Marçal, ou Agência Magumi, enfim. Ou, né, The Human Guide, porque o negócio tá... Não é difícil encontrar, né? Porque tem vários canais. Não. Tá fácil, tá fácil. É só procurar. Na dúvida, pergunta pro Duca. É. Duca Studio. Eles sempre sabem onde a gente tá. O melhor. E é isso. Agradecer mais uma vez a presença, o Foi deslocamento. Foi maravilhoso poder estar aqui com vocês. Conhecer você, Dani, a Maria Cecília eu tinha conhecido na primeira edição. E foi um prazer revê-lo. Obrigada. E sem palavras para descrever o quanto foi rico o papo que a gente teve até agora. Gratidão Foi maravilhoso. compartilhada. Obrigado mesmo. Também. Tava com saudade já de, né? Essas trocas, assim, Exato, né? exato. A Bom. primeira, né? É que, na verdade, quando a gente... O menor papo que a gente tem, mesmo pelo WhatsApp, já rola. Já é extenso, já. Teve primeira interação bacana, assim, foi no aniversário da Cecília, quando eu conheci a Dani. E aí, o Naldo contou isso no evento, o porteiro chegava no condomínio dela. Ele falou assim, ó, abaixa o volume do som, mas não tinha som, era a gente conversando, cara. Muito massa, muito massa. O porteiro achando que era... Ele não, veio era várias os- vezes assim, né, a galera indo embora, a gente é inimigo do fim, né, cara? Tava da hora. Vale, assim, é verdade, massa. né? É, A gente foi um foi dia... expulso. Foi um dia maravilhoso, assim, e eu não esperava que isso ia seguir dessa forma, mas a intenção minha sempre foi isso, né, de clientes, amigos, pessoas que apresentaram para mim, assim, a gente continuar, e tá muito legal, assim, foi muito massa. Então, Cecília, obrigado. Imagina. Tava no roteiro você coração. voltar, e quando eu falo, você fala, ó, guri, isso aqui, eu falo, vai, confia. Então, obrigado por você ter ido no primeiro, ter acreditado. De Sempre pé quebrado, né? de pé quebrado. Olha o compromisso, né? Mas eu espero que a gente tenha te recepcionado muito bem, Toda que a a vida. experiência tinha sido excelente. Hoje, então, né, a gente se esforçou muito para ser perfeito o dia para vocês, porque a gente sabe quanto que é valioso, quanto custa ter vocês, né? Ter essa pausa na agenda de vocês para estar aqui, mas pro nível de entrega, assim, foi além do que eu esperava. Gratidão mesmo, gratidão. Imagina. Gratidão, meu produtor melhor do mundo. Pô, o cara Que me ensinou a ser produtor. Ah, Tá louco, tá louco. Ao foi a vivo. força, É. vai. É aqui, E pronto. sem IA, viu? A gente ama IA, mas, pô, o ser humano é fantástico. É delicioso. Então é isso, gente. Até a Esse episódio próxima. maravilhoso. Vocês estiveram em cast, em casa com a gente, eu, Humberto, Dani Pil, Cecília. E aí, dia 12 de maio, lá no novo Cowork, The Human Guide, segunda edição, a humanização, né, com toda essa galera, com Bergwin, com Consa. Posso dar o spoiler? Será que já... Será? Não é melhor esperar o cara? Ah, meu, já vou... Já. Rust! Só vou falar isso. Rust. Rust. E depois a humanizar, né? Lá no... E depois humanizar. Do auditório, tem um corredorzinho ali que você fala assim, onde vai dar esse lugar maravilhoso? Obrigado, Gui. Obrigado, Camila, do novo. Gratidão, gente. Fomos. Fomos.